Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre feudalismo. Fica com a gente, chama a vinheta! O que é o feudalismo? Só para ti. Feudalismo é um sistema político, econômico e social baseado na propriedade da terra. No feudalismo, quem tem terra tem poder. Muito bem. Além do conceito de feudalismo, a gente tem que entender o que é feudo. Feudo é uma concessão. Tudo que eu estou concedendo para outra pessoa, eu posso chamar de feudo. Se eu dei uma vila para alguém, eu chamo de feudo. Se eu dei um direito de exploração sobre um território, eu chamo de feudo. Se eu dei uma propriedade para alguém, eu chamo de feudo. Mas a visão de feudo que eu tenho na minha cabeça, toda vez que eu começo a estudar o feudalismo, é o feudo como aquela grande extensão de terra. E é dentro desse cenário que a gente vai entender quais são as partes do feudo. Vamos lá. Como é que o feudo se divide? O feudo se divide em 3 grandes áreas: manso servil, manso senhorial e áreas comunais. O que é o manso servil? O manso servil é a área reservada para os servos. Então eu posso dizer que o manso servil é a área dos servos. Dentro do feudo, eu tenho diversas partes e eu tenho uma grande área do feudo que é a área reservada para o servo. O que eu vou encontrar nesse manso servil? Eu vou encontrar nesse manso servil uma área de plantação que é reservada para o servo. Eu vou encontrar nesse manso servil as casinhas dos servos. Eu vou encontrar nesse manso servil, posso encontrar nesse manso servil a capela, né? Pode estar próxima ali da casa dos servos. Enfim, eu posso encontrar dentro do manso servil toda aquela estrutura que está reservada para o servo, que é para o usufruto do servo. E o manso senhorial? O que seria o manso senhorial? O manso senhorial seria a área reservada para os senhores, a área dos senhores, para os nobres, para o senhor feudal, para o dono do feudo. Geralmente no manso senhorial, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar no manso senhorial o castelo do senhor feudal, e eu vou encontrar também uma grande área de plantação que é reservada para o senhor feudal. Né? Então, uma grande área de plantação que é reservada para o senhor feudal, eu vou encontrar no manso senhorial. E nas áreas comunais? As áreas comunais são as áreas de livre uso, tanto para nobres quanto para servos. Tá? Então, no manso nas áreas comunais, eu tenho bosques, eu tenho pastagens, eu tenho florestas, que são áreas que são de livre trânsito, tanto para os nobres quanto para os servos, ok? Então, essas são as principais partes do feudo. Como é que se estabelecia, ou como é que se caracterizava essa economia feudal? Né? Dentro do sistema feudal, a principal atividade econômica é agricultura, comércio. O que é a principal atividade econômica que caracteriza o feudo? Qual é? Agricultura. Né? Então a economia feudal, ela é uma economia agrária. Por que nós podemos dizer que, além de ser uma economia agrária, ela é uma economia autossuficiente? Porque tudo que as pessoas precisam, elas produzem dentro do próprio feudo. Né? Então por isso que eu vou dizer que, além de ser uma economia predominantemente agrária, ela é uma economia autossuficiente. Além disso, eu vou dizer que o comércio ele é reduzido. Tá? Isso não significa que ele é inexistente, mas ele não é a principal força econômica que define o sistema feudal. E mesmo assim, esse comércio ele era feito como? Né? Havia uma monetarização aqui no feudalismo que caracterizava essas relações comerciais? Não. Essas relações comerciais são baseadas na troca. Geralmente é dentro daquilo que está excedendo em um determinado feudo e que porventura pode estar carente em um outro feudo, certo? Então assim a gente define esse processo de trocas e de relações comerciais aqui nessa economia feudal. Muito bem, quais são as origens do feudalismo? Como é que foi que o feudalismo surgiu? A gente começa estudando a Idade Média, a gente começa vendo o Império Bizantino, começa vendo o Império Islâmico, né? Vê o Império Carolíngio, os reinos germânicos, e aí de repente, parece que fecha essa cortina desses impérios e abre uma outra cortina desse mundo feudal que a gente vai estudar na Europa na Idade Média. Mas como é que esse feudalismo aconteceu? Como é que esse feudalismo surgiu? Bom, ele tem algumas origens. E quais são essas origens? As origens do feudalismo são as seguintes: eu tenho características que vieram do mundo romano, tá? Dentro desse sistema feudal, e eu tenho características que vieram desse mundo germânico. Quais são as características que vieram desse mundo romano, que contribuíram para a formação do feudalismo? Desse mundo romano, eu vou dizer
E o que é o colonato? Aquelas relações que se configuraram, principalmente no final do Império Romano, já na fase da crise, quando, principalmente a partir da crise da mão de obra escrava, a partir da crise do escravismo, o que aconteceu? Começaram a substituir a mão de obra dos escravos pela mão de obra dos colonos. E aí eu admitia pessoas na minha terra que trabalhavam nessa terra, que tinham usufruto dessa terra, mas que para estarem nessa terra tinham que pagar com aquilo que elas produziam, né? Com parte daquilo que elas produziam. Então a mão de obra de colonos, certo? Que vai se estabelecer ali no finalzinho do Império Romano. Essas relações de colonato, elas vão influenciar na formação do feudalismo. Por quê? Porque eu vou ter dentro do sistema feudal também esse tipo de relação configurada. Eu vou ter dentro do sistema feudal um servo que está preso a uma terra, que é o feudo, e que possui obrigações com o dono dessa terra, que é o senhor feudal. Né? Então eu tenho também relações que estão configuradas com essas características e que vieram lá do colonato da época do Império Romano. O que mais veio do Império Romano? Essa coisa do poder descentralizado. A gente sabe que o Império Romano, durante muito tempo, principalmente na fase do Alto Império, ela teve uma centralização do poder. A gente sabe que na época das primeiras dinastias, os imperadores romanos foram extremamente fortes, poderosos, influentes, a gente sabe tudo isso. Porém, entretanto, todavia, conjunção adversativa, na época da crise do Império Romano, ocorreu um processo de anarquia militar. Uma série de revoltas, uma série de conspirações, nas quais o poder dos imperadores ficou comprometido. O poder dos imperadores ficou ameaçado. Então o que começou a ocorrer ali? Começou a ocorrer um fortalecimento dos líderes militares. E à medida que esses líderes militares iam conquistando vitórias, à medida que eles iam vencendo suas batalhas, eles iam ficando cada vez mais influentes sobre os seus exércitos. E não por acaso, nós vamos ter um período que a gente chama de anarquia militar justamente por isso. Porque nós temos uma série de conspirações, nós temos imperadores sendo assassinados, nós temos uma instabilidade política que vai fazer com que no final do Império Romano, esse poder centralizado do imperador fique comprometido. E a gente acaba tendo o quê? A gente acaba tendo cada vez mais um fortalecimento de líderes militares, especialmente nessa fase final do Império Romano. Então esse poder descentralizado é em função disso. É em função dessa desagregação do poder centralizado do imperador, que a gente vai ver acontecendo já no final do Império Romano, já na fase da crise. E o comitatus? O comitatus veio do mundo germânico. O que seria o comitatus? É uma característica dos povos germânicos, na qual alguns autores dizem que é o laço de fidelidade que une o líder germânico ao seu guerreiro. Outros autores já vão além, vão dizer que todo aquele grupo de guerreiros que eram liderados por um líder germânico e com ele tinha esse laço de fidelidade, eu posso chamar de comitatus, certo? Então não somente o laço de fidelidade em si, né? Essa coisa de você fazer aliança com o seu líder militar, né? E você tem que honrar essa aliança, mas também essa coisa de você unir esses líderes militares em um grupo de guerreiros, e eu vou chamar esse grupo também de comitatus, ok? Então eu posso chamar ambos, tá, de comitatus. Essa coisa do comitatus veio do mundo germânico. E o que a gente vai encontrar disso no feudalismo? A gente vai ver que no feudalismo nós vamos ter essas características também muito presentes. Por quê? Porque no feudalismo a gente vai ter uma coisa chamada suzerania e vassalagem. No feudalismo a gente vai ter uma coisa chamada suzerania e vassalagem, que vai remeter a essa coisa dessa relação entre o líder e o seu guerreiro, e desses laços de fidelidade entre o líder e o seu guerreiro. Muito bem, como é que era essa sociedade feudal, né? Como é que eu posso configurar, como é que eu posso caracterizar essa sociedade feudal? Essa sociedade feudal, ela é estamental. O que eu quero dizer quando eu digo que essa sociedade é estamental? Ela é definida em grupos previamente estabelecidos e ela apresenta pouca mobilidade social. Ela apresenta pouca mobilidade social. Tá? Isso significa que é bem difícil você passar de um grupo social para o outro dentro do feudalismo, né? Dentro dessa estrutura do feudalismo. E quais são os grupos sociais que caracterizam essa sociedade feudal? Essa sociedade feudal é caracterizada por: nós temos os nobres,
né? Que se dedicam a quê? À proteção do feudo. Então a gente vai dizer que o nobre ele se dedica à guerra. Quando ele não está se preparando para a guerra, ele está fazendo suas caçadas, ele está dando seus banquetes, né? Ele está nesse processo aí glorioso de usufruir, né, dessa vida e dessa condição de nobre que ele tem. E o clero? O clero cuida da parte religiosa. Qual é a função do clero? A função do clero é tudo se refere à questão religiosa. Os casamentos, os batizados, os funerais, tudo que se refere a essa questão religiosa, nós vamos dizer que está sob a responsabilidade do clero. E os servos? Os servos são os que ralam, são os que trabalham, são os que mantêm a estrutura dessa sociedade, que garantem a sobrevivência material dessa sociedade. Então os servos são aqueles que fazem o feudo acontecer, né? São os verdadeiros trabalhadores dentro do feudo. E os vilões? Os vilões são aqueles grupos que estão dependentes de algum nobre, até prestam serviços para eles, tá? Mas estão nessa relação um tanto diferenciada do restante da massa, né? Aquela grande massa camponesa, aquela grande massa servil, tá? Então eles são dependentes da nobreza e prestam serviços para a nobreza, ok? Dentro dessa sociedade feudal. Quais são as obrigações dos servos? O servo dentro do feudalismo, ele tem algumas obrigações muito pontuais. E quais são essas obrigações? A primeira delas é a talha. O que é a talha? A talha é a divisão da produção. Tudo aquilo que o servo produz dentro do manso servil, ele tem que dividir com o senhor feudal. Como é que funciona isso? A gente viu aqui no início que o feudo ele possui uma divisão, né? A gente viu aqui no início que o feudo possui uma divisão. Muito bem, dentro dessa divisão, nós vimos que o feudo possui o quê? O manso servil, o manso senhorial e as áreas comunais, é isso? Então eu tenho aqui três grandes divisões, né? O manso servil, né? O manso senhorial e as áreas comunais. Manso servil, manso senhorial e as áreas comunais, ok? Tudo que o servo produz dentro do manso servil é uma parte dessa produção fica com o servo e a outra parte da produção é do senhor feudal. Isso aí a gente chama de talha, tá? A divisão da produção. E a corvéia? A corvéia é o trabalho gratuito no manso senhorial. O que significa? Significa que aqui no manso senhorial eu também tenho uma área de plantação. Eu tenho uma área de plantação no manso servil e eu tenho uma área de plantação no manso senhorial. Essa área de plantação no manso senhorial, tudo que o servo produz nessa área de plantação já é do senhor feudal, certo? Ele trabalha de graça. Ele trabalha 3 a 4 dias por semana nessa área de plantação do manso senhorial e tudo que ele produz aqui já é do senhor feudal, certo? Ele é trabalhando de graça para o senhor feudal. E essa obrigação a gente chama de corvéia, tá? Por isso que a gente diferencia da talha, porque a talha ela é do manso servil e ela não é toda a produção que vai para o senhor feudal, é uma parte da produção que vai para o senhor feudal. Já a corvéia não. A corvéia é tudo que ele produz já é do senhor feudal, ok? E as banalidades? As banalidades são o pagamento pelo aluguel dos instrumentos. Então tudo aquilo que o servo usa dentro do feudo ele tem que pagar. Se ele usou um forno, ele vai pagar. Se ele usou um moinho, ele vai pagar. Se ele vai passar por uma ponte, ele vai pagar. Ele respirou, ele paga, tá? Pensou, ele paga. Até o pensamento dele, ele paga dentro do feudo, porque tudo ele tem que pagar. Então isso a gente vai chamar de banalidades. E a mão morta? A mão morta é a taxa que o servo paga quando ele precisa transferir o lote. O servo morreu e você vai fazer uma transferência do lote para os herdeiros desse servo. Você vai pagar a mão morta, você vai pagar por isso, tá? O servo também paga o tostão de Pedro, que é a taxa para manutenção da capela, né? Dentro do feudo nós temos a capela onde tudo funciona, né? Que eu costumo dizer que é onde as coisas acontecem, porque naquela época, imagina, não tinha WhatsApp, não tinha Face, não tinha nada disso. Então como é que o pessoal namorava? Né? Como é que o pessoal se apaixonava? Como é que o pessoal fazia esses amores perdidos, proibidos, que a gente vê nos filmes, nas histórias, nos romances? Como é que essa galera fazia para se apaixonar e para se envolver com alguém? Não tinha nada disso, era na igreja, certo? Enquanto as pessoas estavam lá na missa, né? Todo mundo aí a pessoa, olhando, né? E já combinando e tal. Então você imagina que essas áreas comunais aqui, que eram as áreas de floresta, de paz,
presenciavam, né? Na época da Idade Média, né? Esses cenários e cenários de amor aqui nas áreas comunais, certo? Dos bosques e pastos. Mas, por quê? Porque tudo acontece em torno da capela, e você tem que pagar uma taxa para manter essa capela. E a albergagem? A albergagem é a obrigação do servo de dar alojamento para a comitiva do nobre, quando essa comitiva passar pelo território dele. Então o senhor feudal está lá passando pelo teu lá no manso servil, pela tua área onde você está, e aí você, se ele precisar pernoitar, você tem que dar guarida, se ele precisar de comida, você tem a comida, né? O que ele precisar, você tem que dar comida e alojamento e tudo, água, o que ele precisar. É a albergagem. E a formariege é a taxa que o servo paga quando ele vai casar. Certo? Se ele vai casar, ele paga. Vale ressaltar que dentro dessa sociedade feudal, eu tenho essa característica do patriarcalismo também. Por quê? Porque o senhor feudal, ele é a autoridade máxima dentro do feudo, né? Tudo você tem que pedir autorização do senhor feudal. O senhor feudal é que manda. Até para casar, você tem que pedir autorização do senhor feudal. Inclusive, em alguns feudos, não eram em todos, mas em vários momentos da história, né, esse costume esteve muito presente. Esteve presente, que foi o quê? Que foi essa coisa do senhor feudal fazer o test drive com a mulher do servo, né? O servo casava e a primeira noite da mulher, do servo, não era com o marido dela. A primeira noite era com o senhor feudal, tá? Era com o senhor feudal. E aí depois que o senhor feudal fazia o test drive, aí sim ele devolvia para o servo. Então você imagina a indignação que isso causava no servo naquele momento e como isso podia gerar conflitos, né? A igreja chegou a escrever para os senhores feudais, solicitando que não fizessem isso, que evitassem conflitos, mas não adiantou, né? Durante um bom tempo vários senhores feudais continuaram fazendo isso, ok? E a política feudal, como é que ela funcionava? Bom, a política feudal, ela era caracterizada por essa descentralização. Por que a gente quer descentralização? Porque eu tenho o feudo, não é isso? Eu tenho o feudo e cada senhor feudal manda no seu próprio feudo, certo? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que naquela época nós não tínhamos estados nacionais, como a gente vai ver acontecendo, se configurando, se estruturando na Idade Moderna, né? Que a gente vai ver o nascimento dos estados modernos, o nascimento dos estados nacionais. O que nós tínhamos naquela época? Nós tínhamos territórios feudais, né? Eu tenho um feudo aqui, eu tenho outro feudo aqui, eu tenho outro feudo aqui, e assim vai, manuzinho. E cada senhor feudal manda no seu próprio feudo. Se cada senhor feudal manda no seu próprio feudo, então esse poder, ele é descentralizado, né? Como é que funciona isso na prática? Não existe um Estado constituído, né? Não existe uma unificação territorial, como a gente vai ver na Idade Moderna, que você vai ter um governante, você vai ter uma corte, você vai ter impostos que serão unificados, que todo mundo paga, e esse Estado se apropria desse imposto, aquela coisa toda que a gente vai ver na Idade Moderna. Aqui no feudalismo não. Aqui no feudalismo é cada senhor feudal no seu feudo, cada um manda no seu, certo? Cada macaco no seu galho. O rei, ele manda onde? Ele manda no feudo dele, no feudo de sua propriedade, ele manda. Mas nos outros feudos, quem manda é o senhor feudal de cada feudo. Agora, como é que eles então exercem essa autoridade? Eles exercem essa autoridade, eles se conectam politicamente através das relações de suzerania e vassalagem. E como é que funcionam essas relações de suzerania e vassalagem? Um nobre doa territórios para o outro nobre. Então, por exemplo, o Filipe ele quer dar para Moisés, tá? Ele quer dar para Moisés uma parte do feudo dele, certo? Uma parte do feudo dele ele quer dar para Moisés. E aí o que acontece? Quando o Filipe dá para Moisés, o Filipe passa a ser o suzerano e o Moisés passa a ser o vassalo, não é isso? Okay. O Filipe passa a ser o suzerano e o Moisés passa a ser o vassalo. Muito bem, passa a ser o suzerano. E o Douglas que está recebendo passa a ser o vassalo. Então isso significa que o Moisés ele pode ser vassalo e suzerano ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é vassalo do Filipe, mas ele é suzerano do Douglas. Ok? Mas vamos supor que o Douglas quer dar também. O Douglas quer dar para o Lucas. Ok? Quando o Douglas dá para o Lucas, ele passa a ser suzerano. E o Lucas passa a ser vassalo. Quem é que não pode dar e receber?
Quem é que não pode dar e receber? O rei. O rei não dá, ele só dá, certo? Ele não recebe dinheiro, ele só dá. O que deu o território tem obrigações com o vassalo, e o que recebeu o território também tem obrigações com o vassalo. Então, eles têm obrigações mútuas. Então, primeira coisa, o suzerano é aquele que doou um território, o vassalo é aquele que recebeu esse território. Mas será parte do feudo que ele dá, não todo? Uma parte do feudo, exatamente. Uma parte do feudo de sua propriedade, ele pode doar para um outro nome. Quando eles faziam essa doação, eles celebravam essa doação realizando um juramento de fidelidade. Esse juramento de fidelidade, ele era feito num ritual que era chamado de ritual de investidura. Cuidado porque esse termo ritual de investidura, ele vai aparecer em vários outros momentos. Né? Você pode chamar de ritual de investidura esse momento que o suzerano está fazendo aliança com o vassalo, e você pode chamar de ritual de investidura também quando você está coroando um rei, por exemplo, um imperador, você pode chamar de ritual de investidura, ou também, às vezes, alguns autores chamam de ritual de investidura aquele ritual que o nobre fazia para entrar na cavalaria medieval. Né? Porque tinha também todo um ritual, todo um processo, né? Para você entrar oficialmente na cavalaria medieval, e aí se fazia também um ritual de investidura. Então, ritual de investidura vai aparecer em vários momentos quando a gente for estudar esse termo ritual de investidura. Agora, um dos rituais era esse, que o suzerano e o vassalo realizavam. Né? Eles celebravam esse ritual. O suzerano está dando o feudo, o vassalo está recebendo o feudo, e eles estão fazendo então um juramento de fidelidade. Como é que esse juramento de fidelidade acontecia? Bom, eles passariam a ter obrigações mútuas, né? Obrigações mútuas, um com o outro. Quais seriam as obrigações do suzerano com o vassalo? A obrigação do suzerano com o vassalo é oferecer proteção militar para o seu vassalo. Tá? Se o vassalo se envolver em algum conflito, alguma coisa, o suzerano ele pode e deve oferecer proteção militar para o seu vassalo. E qual é a obrigação do vassalo? A obrigação do vassalo é oferecer serviço militar para o seu suzerano. Se o suzerano precisa de soldados numa guerra, ele pode requisitar o seu vassalo, e aquele vassalo vai ter que trabalhar com o suzerano, vai ter que participar da guerra, vai ter que oferecer o seu serviço militar para o seu suzerano. E essas obrigações mútuas, eles se comprometiam a fazer no juramento de fidelidade. Por isso que o juramento de fidelidade, ele tinha um ritual no mínimo interessante. Como é que era o ritual desse juramento de fidelidade? Muito bem. Então Douglas é vassalo do Moisés. O que vai acontecer? O Moisés como suzerano, o Douglas como vassalo, o Douglas vai se ajoelhar diante do Moisés, certo? Na hora que eles fazem o ritual de investidura, o Douglas se ajoelha diante do Moisés, o Moisés abre a mão, o Douglas coloca a mão dele entre as mãos do Moisés, tá? Aí se ajoelha diante do Moisés e faz o juramento. E o juramento termina como? O juramento termina ele dizendo: tu és o meu homem. Tá? É assim que termina o juramento. Ele terminava dizendo: tu és o meu homem. Aí depois o Douglas beijava o Moisés. Então isso era o juramento de fidelidade que o vassalo fazia com o seu suzerano. E assim eles estavam conectados uns com os outros por laços de suzerania e vassalagem. E é por isso que ele diz que essa estrutura política caracterizou o feudalismo e era uma estrutura descentralizada, ok? Outra característica então que a gente pode considerar é a questão da mobilidade social. No feudalismo nós temos pouca mobilidade social, né? Dificilmente um cara passa de um grupo social para o outro. E também precisamos considerar que o feudalismo não aconteceu em todos os lugares. A gente está falando de uma Europa feudal, né, que vai apresentar essas características, mas não significa que nessa mesma época os índios aqui no Brasil, por exemplo, estavam vivendo o feudalismo. Né? Então, claro que não, né, Manucinho? Claro que não. Então, a gente tem essas especificidades para considerar dentro dessa questão do sistema feudal, beleza? Quer assistir a continuação dessa aula? Então vem para o nosso site www.historiainloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar o restante da aula e mais uma lista de exercícios para você treinar, além de um vídeo comentando cada uma das respostas. É muita coisa boa que está aqui te esperando. Tem história geral, tem história do Brasil, história da Amazônia, história para concursos, tem muita coisa boa. Vem para cá, digita www.historiainloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Tô te esperando, até a próxima, tchau!